Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. E antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir para vocês, se estão gostando do canal, se estão gostando do vídeo, por favor, dos vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações no sininho, e não deixe de dar o like que me ajuda bastante. E compartilhar com os amigos, é claro, se vocês acham pertinente. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o absolutismo. Então eu começo com a pergunta, afinal, o que foi o absolutismo? Então vamos começar definindo esse modelo político europeu entre os séculos 16 e 18. O absolutismo ou o Estado absolutista nada mais foi do que um sistema político, ou um modelo de Estado que se desenhou, se desenvolveu na Europa entre os séculos 16 e 18. Aí fica a perguntar, mas foi só a partir do século XVI, então do nada a partir do século XVI os reis na Europa começaram a acumular poderes e se criou um chamado Estado absolutista? Não, é um processo longo. Para quem não viu os vídeos que eu fiz sobre formação das monarquias nacionais francesa e inglesa, assistam, porque o absolutismo foi o resultado final daquele processo de centralização política nas mãos dos reis, dos monarcas da Europa. Então, vamos estabelecer aqui o seguinte, então o absolutismo ele foi um modelo de Estado, um sistema político desenvolvido na Europa entre os séculos 16 e 18. Sistema esse que foi resultado da centralização política nas mãos dos reis. Já desde a Baixa Idade Média, nós vemos que os reis europeus foram centralizando o poder em suas mãos, outros mais do que e outros menos, Então, por exemplo, quando a gente aprende sobre a formação do Reino de Portugal, nós vemos que Portugal foi o primeiro Estado centralizado, a primeira monarquia nacional centralizada da Europa, por isso até um dos motivos que fez com que Portugal se lançasse na expansão marítima antes das outras nações, depois Espanha, depois França, Inglaterra e por aí vai. Então ele é um processo longo, de séculos. Você começa a centralizar o poder nos reis, na mão dos reis, lá no final da Baixa Idade Média. Na verdade, já desde o período das Cruzadas, você tem uma centralização política nas mãos do rei na Europa, Porém, isso gera o absolutismo a partir do século XVI. Nós só vamos poder falar em absolutismo a partir do século XVI. Por quê? Porque quando você fala que um rei ele é absolutista, o que isso significa? Em um Estado absolutista, o rei tem o poder absoluto em suas mãos. Pode parecer óbvio, mas prestem atenção muito nisso. Em um Estado absolutista, o poder do monarca, seja ele rei ou rainha, ou imperador, ele não é relativo, ele é absoluto. Ou seja, não há nada que limite o poder do monarca. Nada pode limitar o poder desse monarca. Ele é absoluto, o rei decide tudo. Em um Estado absolutista não existe poderes, existe poder. Não existe divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque todos esses poderes estão nas mãos do monarca. O rei é que decide a lei, Ele pode até ouvir seus conselheiros, mas a palavra é dele, ele que decide aprovar ou não uma lei, ele pode vetar alguma lei, ele pode impor uma lei hoje e voltar atrás amanhã, no Estado absolutista. Então é o rei que faz a lei, é ele que aplica a lei, ou seja, ele é o legislativo, ele é o executivo. O rei é que julga, o rei decide quem é traidor ou não, manda prender, manda soltar. Não existe divisão de poderes em um Estado absolutista. Então o poder do rei ele é absoluto. O monarca ele é absoluto, não existe parlamento junto com o rei. Aí você pode até se perguntar, mas e na Inglaterra, Nós estudamos absolutismo na Inglaterra. Existe parlamento na Inglaterra desde o ano de 1215? Sim. Então lá na Inglaterra, quando nós formos ver a formação do absolutismo na Inglaterra, vocês perceberão que alguns reis, embora legalmente falando não pudesse haver um absolutismo na Inglaterra, alguns reis conseguiram governar de fato acima do parlamento, de maneira absolutista. Mas isso vai gerar muita confusão lá na Inglaterra. O rei Henrique VIII e a rainha Elizabeth da dinastia Tudor conseguiram governar de maneira centralizada, mesmo com o parlamento.
Agora os da dinastia Stuart vão tentar, inclusive vão fechar o parlamento, isso vai gerar muita confusão, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, mas isso fica para outro vídeo. Agora, onde nós teremos um modelo perfeito de absolutismo? Na França, principalmente a partir do rei Luís XIII. Por quê? Porque o rei Luís XIII, ele fechou a Assembleia dos Estados Gerais, que era o parlamento, entre aspas, na França, e passou a governar de maneira absoluta, depois do Luís XIV, né? Gente, quando vocês pensam em absolutismo, sempre lembrem do Luís XIV, a frase célebre dele, o Estado sou eu. Ela representa muito bem o que é o absolutismo. Quando o rei Luís XIV ele afirma que ele é o Estado, olha como isso é importante, olha como isso é forte. Ele, Luís, o rei da França, ele personifica todo o Estado. Olha como isso é forte, ou seja, se você não concorda com o rei Luís XIV em algum ponto, você simplesmente não está discordando do rei. Você é contra o Estado. Ou seja, em um Estado absolutista, ser contra o monarca não é ser contra o monarca, é ser inimigo da nação. Olha como isso é importante vocês compreenderem, né? Por isso que no Estado absolutista não existe oposição, existe inimigo. Aquele que não concorda com o monarca, ele não é oposição, porque ela não existe. Ele é inimigo da nação inteira, ele é um traidor. Tá? Então quando o rei Luís XIV fala o Estado sou eu, é isso que ele está querendo dizer. Tá? O monarca personifica o Estado. Lá na França nós tivemos um modelo de Estado absolutista perfeito. Porque lá não teve parlamento, a partir do rei Luís XIII, né, fechou, então ali o monarca ele vai se desenvolver de maneira totalmente absoluta. Agora, como que um rei se torna absolutista, né? Como que esse poder do rei se torna absoluto? Gente, para um rei conseguir se tornar absolutista, por isso que demoraram séculos, né, porque não é tão simples assim, um rei conseguir se tornar absolutista, ele precisa realizar 3 passos, né, 3 etapas. Quais etapas são essas? A desmilitarização da nobreza, tá? Como assim a desmilitarização da nobreza? Porque durante todo o período que a gente conhece como Idade Média, quem que tinha o poder militar naquela sociedade europeia? A nobreza. Lembra? Os nobres naquela sociedade feudal, os nobres eram os que guerreavam. Não existia um exército fixo. Era através da suzerania e vassalagem que os nobres se protegiam, né? E formavam uma cadeia militar na Europa. Então, para um rei conseguir se tornar absoluto, ele precisa primeiro tirar esse poder militar da nobreza e ele, rei, passar a ter esse controle total, né, no campo militar. Como? Pagando um exército. Então, dentro do absolutismo, a nobreza não guerreia. Quem guerreia? O exército, que responde a quem? Ao rei. Tá? Então aí nós temos a desmilitarização da nobreza como um dos passos fundamentais. Outro passo fundamental para o monarca se tornar absolutista, a instrumentalização da fé. Então, como assim, né? Nós sabemos que no topo daquela sociedade feudal, na Europa, estava quem? A igreja, o clero, principalmente o alto clero. No Estado absolutista, o clero continua sendo importante, mas ele é submisso ao rei também. Porém, para o rei, a igreja ela é indispensável, uma vez que a igreja vai justificar o poder absoluto do rei, falando que ele é um escolhido de Deus para governar. Então você tem aí a instrumentalização da fé. O rei submete a igreja ao seu comando, mas ele necessita dela, tá? Para justificar o seu poder divino. E o último desses 3 passos é a aliança com a burguesia, aquele grupo mercantil que surgiu no período das cruzadas, ali no renascimento comercial e urbano, e que cada vez ganhava mais força, né? Então o rei, para conseguir governar de maneira absoluta também, ele precisa da burguesia, ele precisa desse apoio da burguesia. Ele está acima da burguesia? Sim. A burguesia não vai ter participação política? Não, ninguém tem no Estado absolutista, mas eles são aliados. Veja bem, a expansão marítima ela só foi possível graças à aliança rei-burguesia. Porque os reis queriam os metais preciosos e a burguesia queria especiarias nas Índias. Pega o exemplo de Portugal. Agora, por que é tão importante para o rei essa aliança com a burguesia? Só para ele conseguir governar? Não. A burguesia é quem naquele contexto histórico? Estamos falando aqui de início da Idade Moderna, tá, gente? Quem que é a burguesia naquele momento? Aqueles que se enriqueciam através do comércio. Donos de negócio, os comerciantes, tá? Esses eram os burgueses naquele contexto. Então percebam,
para o rei é muito importante essa aliança com a burguesia, porque a burguesia é que vai trazer riqueza para dentro do seu reino. E trazer riqueza para dentro do seu reino é fundamental para que o rei consiga cobrar impostos das pessoas. E para que é tão importante cobrar impostos? Com o que o rei vai pagar o exército dele? Com impostos. E por isso é muito importante para o rei, quanto mais riqueza circulando dentro do seu reino, ou seja, quanto mais essa burguesia trouxer riqueza para dentro do seu reino, melhor para o rei. E para a burguesia é interessante essa aliança com o rei? Sem dúvida nenhuma. Porque naquela fragmentação feudal, né, era péssimo para a burguesia aquela fragmentação feudal, onde cada território tinha um dono, né, um senhor feudal, onde não existia uma unidade no território. Era péssimo. Cada feudo que o comerciante entrava tinha uma moeda. Imagine aqui no Brasil, se cada estado que você tivesse que ir, você tivesse que trocar moeda, porque em cada estado só tinha valor uma moeda. Era a mesma coisa na Europa feudal. Cada feudo que o comerciante ia, ele tinha que trocar moeda. E eram moedas fracas, que não tinham valor lá fora. Se ele queria comprar uma mercadoria lá no Oriente, ele chegava com uma moeda, essa moeda aqui é do feudo tal. Não tinha valor nenhum. Então seria muito mais interessante para esse burguês uma unidade territorial, a cunhagem de apenas uma moeda para todo o território, que é o que começa a acontecer com a formação das monarquias nacionais, uma tributação apenas, as mesmas leis para todo o território. Então, para essa burguesia, foi interessantíssimo que um rei conseguisse controlar todo o território. Como eu disse, uma moeda muito mais forte, as mesmas leis, os mesmos impostos, para o comércio facilitou muito. Então aí você tem essa aliança rei-burguesia, que foi fundamental para o desenvolvimento do absolutismo. E para a nobreza antes guerreava, agora a nobreza perdeu o monopólio, né, da força, o monopólio militar que ela tinha, né, durante a sociedade feudal, porque era a nobreza que era militarizada, agora ela não é mais. Foi interessante para a nobreza? Gente, a nobreza não teve muita escolha. Já no final da Idade Média, lembra, a nobreza estava sendo muito atacada. Ela estava sem terras, a Europa já estava sem terra, as revoltas camponesas se tornaram intensas. A nobreza não estava mais conseguindo manter o controle daquela sociedade. Para a nobreza também foi interessante que o rei centralizasse o poder, porque o rei centraliza o poder, sufoca as revoltas camponesas. Tá certo que a nobreza agora é submissa ao rei, porém, e não guerreia, porém ela continua sendo privilegiada, não paga impostos e ocupa agora cargos para o rei, faz parte da burocracia, se tornam os conselheiros dos reis, aqueles que vão cobrar os impostos. Tá? Então para a nobreza foi interessante também naquele contexto. Então perceba, o rei absolutista ele se equilibra entre a nobreza e a burguesia. A nobreza que estava em decadência desde a Baixa Idade Média e a burguesia que estava em ascensão. O rei se equilibra entre esses dois pontos e se utiliza da fé da igreja para sustentar o seu poder, mas ele está acima de todos. Em um Estado absolutista, como eu disse para vocês, não existe constituição, não existe participação política, né? Por quê? Porque o rei ele controla tudo. Para que vai ter uma constituição? Se a constituição, qual que é o objetivo de uma constituição, por exemplo? É garantir os direitos e deveres de todos, né? E estabelecer as leis de uma sociedade. Em um Estado absolutista, primeiro que ninguém participa da política. Você não tem direitos políticos, por exemplo. Se o rei decide implantar uma lei hoje, ele pode voltar atrás amanhã. Então, não tem uma constituição. Tá? Agora, a burguesia, mesmo não gostando, teve que aceitar. Né? Naquele contexto, ela não tinha força para bater de frente com o rei. Então, aceito, né? Pelo menos o rei centraliza tudo, facilita o comércio. Fica melhor, mas eu não participo da política. A burguesia fica de fora, aceita, entre aspas, ficar de fora da política, né, mas tem uma centralização boa para o comércio. E a nobreza também aceita ficar submissa ao rei, mas pelo menos o rei controla as revoltas e mantém os privilégios da nobreza. Então aí você tem formado o Estado absolutista. O Estado absolutista, é bom lembrar, então ele caracterizou a Europa entre os séculos XVI, né, e XVIII. Então estamos falando aí da chamada Idade Moderna, né? Mas é um processo que começou com a formação das monarquias nacionais ali na Baixa Idade Média. Isso é muito importante vocês entenderem. E no campo econômico, quem controla também no Estado absolutista é totalmente
o rei. Né? Então, claro, o rei tem aliança com a burguesia vai atuar no campo, no cenário econômico? Também vai. Né? Mas é o rei que controla, é o chamado mercantilismo. Né? O mercantilismo ou capitalismo comercial, onde o rei vai visar colonizar novas terras, né? Vai buscar metais preciosos em novas terras, tá? Que inclusive as grandes navegações são consequências do mercantilismo. Então no mercantilismo você busca sempre uma balança comercial favorável, porque naquela época o lucro vinha do comércio. Então eu tenho que sempre exportar mais do que importar. Tá? Então você busca sempre uma balança comercial favorável, você busca metais preciosos, você busca adotar uma política protecionista, onde você tenta desenvolver o comércio local, né, o comércio nacional, e taxando os produtos que vêm de fora, e você também, né, tem um total controle dessa economia por parte do Estado, e quem representa o Estado? O rei. Tá? Então essas são as características de um Estado absolutista. Então o Estado absolutista é o Estado ali onde o rei tem o poder absoluto, onde o rei se alia com a burguesia e com a nobreza, tá? Utiliza da fé como instrumentalização e justificação do seu poder e controla a economia a partir do mercantilismo e se lança ao mar nas chamadas grandes navegações, buscando riquezas e novas terras. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui. Um forte abraço e até a próxima.